seu Joaquim, mal cometi uma burrada, rapaz. Que foi, menino? Rapaz, fui comprar lá um HD de 1 TB pra colocar no meu Xbox, mas aí só reconheceu 32 GB. E aí eu vou baixar um jogo lá de 6, de 7 GB, e aí o meu netinho vai querer criar uma conta, outro vai querer criar outra conta, e cada conta dá 2 MB, e aí cada jogo salvo em conta diferente, cada jogo salvo vai, sei lá, uns 400 KB. Pô, vai dar pra fazer quase nada, não foi uma borrada, seu Joaquim? Hein? E aí, beleza? Bom, o Joaquim não entendeu nada sobre giga, sobre tera, por isso que eu tô fazendo essa videoaula, porque tem pessoas que também não compreendem sobre este assunto. Então, pra você que tá assistindo para aprender, parabéns! É esse desejo de aprender que vai ser importante para compreender essas coisas. Então vamos lá, meninos e meninos, ou senhores e senhoras. Nós temos uma linguagem para nos comunicarmos, certo? Por exemplo, no Brasil nós conversamos em português. O computador se comunica para uma outra linguagem. Vamos chamar ela de sistema binário, que seria consistido do número 0 e número 1, que seria certo, errado, sim e não. Só isso. Uma linguagem bem simples, né? Então, por exemplo, para nós, a letra A, nós identificamos com esse, dessa maneira. Mas o computador faz de conta que ele compreende o A dessa maneira. Então a letra N para nós, que é assim, o computador entende, faz de conta assim. Então, se a gente quiser escrever Ana, é assim para nós. Mas para o computador é assim. E o que significa essas numerações? Por exemplo, um número desse, ele é chamado de bit. E o conjunto de 8 números é chamado de byte. Então, por exemplo, cada letra seria equivalente a 1 byte de arquivo computador. Então, por exemplo, como nós temos 3 letras, adivinha quantos bytes nós temos aqui? Exatamente, 3 bytes. E o que você pode fazer para comprovar se realmente é verdade, que Ana seria 3 bytes? Então você pode entrar no bloco de notas e escrever lá Ana e salva o documento e você vai ver o tamanho do arquivo que vai estar armazenado no computador. Aí você comenta aí nos comentários e me diga se é verdade ou não que eu tô falando, beleza? Eu não vou fazer o teste. Eu só vou fazer o seguinte, mostrar onde está o bloco de notas para quem não sabe também, tá? Então, o bloco de notas é esse programa aqui. Bloco de notas. Aí você vai entrar no bloco de notas. Aí você vai escrever Ana. Aí você salva o arquivo. E aí você vê o tamanho do arquivo. Eu não vou fazer para você ver se estou falando a verdade ou não. Então, como que você vai ver? Por exemplo, pegar um documento qualquer aqui. Caribamba. Eu já fiz o ano aqui, mas eu não vou mostrar para você quanto que deu. Aqui vai estar mostrando um kbyte, mas não é um kbyte o tamanho dele. Como que nós descobrimos? Por exemplo, aqui, vou pegar esse calendário. Você coloca o mouse em cima e aparece. Tamanho 123 kbytes. Então este calendário tem 123 kbytes. Mas faça isso com o ano e você vai descobrir quanto ficou armazenado no computador. 3 letras no bloco de notas. Beleza? Beleza, então vamos lá. Então vamos falar sobre medidas de armazenamento, certo? Que seria sobre kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Aquele assunto lá que o Joaquim não entendeu. Então vamos tentar compreender. Então, kbyte, que é chamado de kilobyte, seria equivalente a 1000 bytes, certo? 1 megabyte seria equivalente, aproximadamente, a 1 milhão de bytes. Para chegar no giga, seria aproximadamente 1 bilhão de bytes. E para chegar no tera, seria aproximadamente, 1 tera, né? Seria aproximadamente 1 trilhão de bytes. Simplesmente isso. Como nós aprendemos, cada letra seria equivalente a 1 byte, que é o conjunto de 8 números. E para o computador é assim que ele entende o que é, como que é o armazenamento, dessa maneira. Simples, não é? Então, você entendeu? Mais ou menos. Bom, eu imaginei que talvez não ia ficar tão simples para algumas pessoas. Eu sei que uma porcentagem que assistiu até agora compreendeu. Mas tem uma outra porcentagem que ainda não entendeu. Então vamos explicar de novo de uma forma mais
é fácil, vamos dizer assim. Então, por exemplo, kbyte. O kbyte tem um nome, quem lembra kilobyte. O que te lembra quilo? Exatamente, quilo de peso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar com quilo e vamos trocar o byte por grama. Então vamos falar agora sobre o que a gente entende que é peso da vida real, né? O computador também seria um peso, mas seria um peso virtual, que só ele que sente esse peso, a gente não sente o peso dele. Então, um byte seria 1 grama, certo? Que em número seria assim, 1 grama. Nós concordamos que se chegar a 999, nós estaremos a 1 grama para chegar a 1 quilo, certo? Então, quantos gramas é necessário para chegar em 1 quilo? 1000, certo? A cada 1000 bytes, nós chegaríamos em 1 kilobyte. E na nossa medida real, 1000 gramas seria 1 quilo. Deu para entender? E é assim com todas as coisas. Acho que foi fácil para entender agora, né? É só entender como medida mesmo, que nós compreendemos nessa vida de Jesus. Então, ó, 1000 quilos seria equivalente ao quê? 1 tonelada, exatamente. 1000 quilos vai dar 1 tonelada. Então, se você chega assim e fala assim, eu gostaria de 1 tonelada de soja. Exatamente isso, 1000 quilos, certo? A próxima medida de kilobyte seria 1 megabyte. Então, se você falasse assim, por exemplo, se usar essa linguagem, não sei se usam, né, nas negociações, mas eu gostaria de 1 mega de soja. Seria exatamente 1 tonelada de soja. Então, para o computador seria 1 tonelada de arquivos armazenados. Então é isso, não tem segredo. As outras medidas seria giga e depois o tera, que nós estamos falando, né? Eu vou falar só até aqui. Tem mais do que isso, mas para não complicar a mente das pessoas, eu vou falar só até o tera. Então seria isso, ó. Por exemplo, eu escrevi aí 1 trilhão de quilos e 1 grama. Então, como seria isso? Por exemplo, a casa amarela seria os bytes, que o peso real seria grama. Aqui, nessa casa, o kbyte, né, tudo que preencheria aí, por exemplo, 999 quilos, representa kilobyte. Aí na casa do mega, tudo que até 999 mil representaria o mega. Aí, tudo, né, nessa casa, o giga e depois o tera. Simplesmente assim que funciona. E isso, gente, realmente existe. Sem... Eles não tiraram esse nome do nada. Isso é usado mesmo. Então, ó, por exemplo, aqui, tá vendo? O que interessa pra gente, né? Por exemplo, quilo, símbolo K, tá na casa do milhar. No caso, nós vemos 1000, mas nós sabemos que quilo vai até 999, né? Depois, iria para 1 tonelada. Né? Então, por exemplo, em vez de a gente falar milhão, bilhão, trilhão, nós falamos mega, giga e tera. Simplesmente isso. E aí nós vemos dessa maneira. Então é como se fosse assim, ó. Como vocês estão vendo na imagem. Vou deixar a imagem falar por mim. Então observem a imagem aí. É exatamente assim. Então, claro que se você, vamos supor, nós sabemos que o que faz, onde armazena os arquivos é no HD. Claro que se você pegar um HD de 1 tera, ele não vai estar pesando 1 trilhão de quilos. É uma medida que o computador sente, mas nós não sentimos, é virtual. Ó, pra gente entender na prática, então, como seria esse armazenamento mesmo no computador, vamos lá. Ó. Eu vou vir aqui, ó, descolocar o C é uma parte do meu HD, disco rígido. Se você não souber, me avisa nos comentários que eu explico também sobre essas coisas aí. Então, olha só. Aqui ele mostra pra gente a capacidade de armazenamento do meu HD, mostra o que já foi usado e o que está livre para ser usado. Então, o tamanho dele, que ele armazena, ele arredonda ali, tá vendo? 300 GB. Mas seria
222 bilhões 127 milhões 956 mil 352 bytes. Exatamente essa é a medida real. Quando eu falava aproximadamente é porque não é medida real aqui. É 1000, 2000 ou 1 milhão. É mais para ficar fácil de entender. Mas seria exatamente assim. Então, por exemplo, ó, espaço livre, eu vou arredondar, tá? Então ali tá mostrando ali, ó, arredondando 61 gigas, que seria 66 bilhões de bytes. Arredondando assim também, né? Fica fácil de entender. E espaço livre tem 238 gigas, arredondado falando pra gente. Mas na verdade tem livre 255 bilhões de bytes disponíveis. Então é só, como nós falamos, se você ainda não compreendeu, é só você imaginar como peso, beleza? Aí você vai pensar, nossa, mas é peso pra caramba o computador. Sim, é peso pra caramba. Não é à toa que às vezes a gente fala assim, nossa, esse programa é muito pesado. Não envolve só apenas o armazenamento, existem outras questões também, como questões gráficas, mas quando você pensar em pesado, você pensa, nossa, a arma deve ter bastante, o tamanho virtual deve ser muito grande, que é o que nós falamos de giga, por exemplo, ó. No meu tempo, o meu tio ele comprou um computador, né, um computador da Compaq, que na época era top da Compaq, e ele tinha um HD de 40 GB. Eu falava, nossa, mas você vai morrer e você não vai conseguir encher esse HD aí. Porque antigamente não exigia, os programas, os arquivos não eram tão pesados assim, não tinha tantos recursos gráficos que o gráfico faz ficar pesado o programa. Fica muito peso assim, peso virtual. Mas, hoje, por exemplo, Call of Duty Ghost é um jogo de 40 GB. Assim, para computador, né? Então, para você ver que a capacidade gráfica do programa que torna ele pesado. Então, quando você fala, esse programa tá pesado, é por questão do gráfico do programa ou do jogo. Beleza? Espero que ficou... Falei demais. Eu espero que ficou fácil de ter entendido o que eu disse. E se você não entendeu, assista ao vídeo de novo. Não entendeu de novo? Assista mais uma vez. E se você não entender, pode pesquisar na internet. Ou então me procura na sala de aula e eu vou tentar te explicar. Mas eu espero que deu para entender, né, gente? Então eu vou ficar por aqui, então até a próxima aula.